Estimados irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham, eu dirijo a todos a minha saudação em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e internautas, nós estamos em reunião especial de oração e sentimos-nos honrados com a sua companhia, lembrando a todos os irmãos que esta reunião de oração, ela é dedicada ao Espírito Santíssimo do nosso Deus, de onde dimana todo o poder, toda a força dos céus sobre o povo de Deus nesta terra. Por isso, irmãos, todos estejam atentos à mensagem desta igreja, à mensagem desta reunião, ditada pelo nosso conselho, que é uma mensagem muito bela, que nos trará frutos preciosos para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos dar início à nossa reunião cantando o hino de número 1, que tem o título Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Que todos se coloquem em sentido de oração para fazermos a nossa oração. Ó Santíssima, poderosíssima, bendita e Santa Vó Rosa, nós louvamos e glorificamos o Teu santíssimo e eterno nome, por este momento bendito em que estamos reunidos em Teu santíssimo nome, ó Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, do Pai Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, e também do nosso bendito e santo profeta Irmão Aldo. E pedimos-te, Santíssima Vó Rosa, que a Senhora tome conta desta reunião, dominando os nossos corações, alimentando-nos com a Tua palavra bendita, vinda do trono de Deus, o nosso Pai. Portanto, Santíssima Vó Rosa, nós entregamos esta reunião nas Tuas santíssimas mãos e tudo o que aqui será realizado é para a honra, glória e louvor do nosso Deus e de todos os Teus santos. E receba, ó Mãe Santíssima, todo o nosso louvor, adoração e sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, ó Santo Espírito. Apostólica, de glória
Agora nós vamos ouvir, pelo coral, um belíssimo hino que tem como título É Glorioso Senhor. As tuas mensagens solenes, divinamente inspiradas, com palavras selecionadas, para nossa alma confortar, renovar nossa esperança, fazendo a nossa fé
Santo irmão Aldo, servo de Deus, que tem me dado tanta alegria na sua igreja, é o primaz que o bem me faz e me protege dia a dia. Temo, nem me apavoro, porque confio no irmão Aldo amigo, no Consolador e na Virgem Maria, minha alegria, que me dão abrigo. Quanta alegria sinto no meu coração, por isso eu agradeço o santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e a Deus nosso Pai, que com todo amor tem me amparado. Virgem Maria,
Neste momento, meu pensamento está voltado para o céu. Estou fazendo minha oração, pedindo a Deus e a Santa Rosa muita paz para o meu coração. Meu Deus, eu te agradeço por mais este dia de grandes vitórias, pois durante o dia inteiro estivesse ao meu lado, me dando alegria. Senhor, o caminho é tão longo e as lutas difíceis de enfrentar, mas eu conto com tua proteção. Sei que o Senhor vai me ajudar. Senhor, eu peço a tua bênção para o dia de amanhã, pois eu sei que terei que enfrentar outro dia de muito trabalho. Meu Deus, eu te agradeço por mais este dia de grandes vitórias, com Jesus e a Santa Rosa e com o Santo Irmão Aldo, viverei mais feliz, feliz, feliz.
na tua mão nós seguramos, mão que é estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor. Agora eu passo a ler esta belíssima mensagem do nosso boletim, que tem como título A Função de Profeta ou Mediador. A função de profeta foi a de anunciar algo da parte de Deus para o ser humano. O profeta fala em nome de Deus, transmite a palavra e a vontade de Deus ao povo. Indiferente se esta mensagem era de consolo ou juízo, e foram por meio de promessas, exortações, advertências, orientações e conselhos que Deus falou através de seus escolhidos. Os profetas não falavam apenas a um determinado grupo, ou somente aos filhos de Deus convertidos, pois falavam duramente aos líderes do povo contra a vida luxuosa de muitos despreocupados que enriqueciam às custas de outros, contra os sacerdotes que enganavam o povo e ao povo simples que se recusava a consagrar sua vida, ou seja, a todos aqueles que não levavam uma vida reta, independentemente de sua classe social. Eram considerados como mediadores entre Deus e o povo. Nas suas tarefas, proclamavam a soberania de Deus. No desempenho de suas funções, buscavam levar o indivíduo a obedecer ao recado de Deus e a confiar nele. Muitos aceitavam e contemplavam o cumprimento das profecias. Outros não concordavam e sofriam as consequências da justiça de Deus. Ainda hoje, no mundo em que vivemos, certos preconceitos são estimulados contra novas revelações da doutrina de Jesus, porque muitos adotaram um pensamento só a respeito da manifestação do poder de Deus entre os homens. Os senhores já devem ter reparado numa frase muito comum, escrita nos mais variados lugares. Há um só Deus e Senhor, e um único mediador, Jesus Cristo. A forma escrita varia, às vezes, mas o sentido é o mesmo.
Usando esse argumento, milhares de pessoas isolam a possibilidade de haver outros mediadores além de Jesus, negando ao Divino Mestre o poder e a autoridade para formar santos à sua semelhança, investidos na função especial de um ministério equivalente ao dele. Que Jesus é o Salvador dos sinceros e contritos, realmente convertidos, não há a menor dúvida. Que Jesus é extremamente misericordioso e generoso, é a expressão da verdade. Que Ele oferece benefícios aos mansos e humildes de coração, também está correto. Mas, acima de todos esses atributos conferidos ao Divino Mestre, está a aplicação da justiça e do juízo de Deus o Pai e soberano Senhor. O que muitos esquecem é que, com a vitória sobre a morte, porque ressuscitou ao terceiro dia, Jesus conquistou o direito inquestionável de preparar quantos mediadores fossem necessários para dar cumprimento à sua obra gloriosa de redenção e salvação. E por que precisaria ele conceder a outrem a função de mediador? Vejamos primeiro o que vem a ser mediador. Na língua portuguesa, existe um sinônimo para mediador que significa aquele que executa os desígnios de alguém, intercessor. Desígnio quer dizer plano ou projeto. Portanto, mediador é aquele ou aquela que executa o plano ou o projeto em lugar de outra pessoa, como intercessor. Agora vamos analisar o porquê da necessidade da formação de um ou mais mediadores. Sempre que o assunto envolve a comunicação entre Deus e os homens, é bom lembrar alguns pormenores para ilustrar nossa mensagem. De forma resumida, façamos um retrospecto da origem do homem, como ser racional, até os dias de hoje. Sabemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele ditou regras morais básicas a esse homem. Concedeu-lhe uma companheira que denominou como mulher, também de natureza humana. Recomendou aos dois a obediência e os limites de liberdade a serem seguidos e transmitidos aos descendentes. Porém, o primeiro casal não correspondeu ao ideal divino e rompeu os laços de união com Deus, optando pela sugestão oferecida pelo espírito opositor a Deus. Rejeitando e desobedecendo a Deus, o homem perdeu sua identidade original, deixou de ser a imagem de Deus e a comunicação entre os céus e a terra foi interrompida. Cessou a manifestação do Criador à criatura humana. Por misericórdia e por justiça, Deus providenciou mediadores para instruir os descendentes da raça que criou, orientando e mostrando o valor da obediência e da santificação. E foi uma decisão justa, porque Ele, Deus, já não podia mais ser visto e contemplado por qualquer pessoa, pois a santidade de Deus é resplandecente, e diante dele o homem comum não se contém, cai prostrado e perde a ação, não resiste olhar a face do Altíssimo. Surgiram então os profetas, que exerceram a função de mediadores, transferindo
aos sucessores a missão intercessora de conduzir o povo de Deus na terra. Através de homens, portadores de dons especiais, Deus falava aos fiéis e determinava as condições para merecerem sua graça e o direito de entrarem no céu após o falecimento do corpo. Dentre esses mediadores, podemos citar Abraão, Moisés, Daniel, Elias, Isaías, que escreveu muito a respeito do sofrimento do Messias, e muitos outros homens de valor que serviram a Deus e ajudaram na preservação da fé de geração em geração. Havia uma orientação antiga a respeito do sacrifício de animais puros que eram imolados e oferecidos a Deus como forma de remissão de pecados. Só que muitos usavam o sacrifício e continuavam na mesma, em desobediência e fazendo a própria vontade, pensando que podiam enganar a Deus. Foi então que o Pai resolveu enviar o próprio Filho, Jesus, para firmar com ele uma nova aliança, quando seria abolida toda a lei antiga, sendo substituída por uma doutrina original e definitiva, o Novo Testamento. Através do sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue inocente como prova de remissão pelos fiéis seguidores de sua doutrina, Deus reimplantou seu reino novamente na terra e constituiu Jesus como o principal mediador entre ele, Deus, e os homens. Em sua pregação, Jesus enfatizou a necessidade da mudança de hábitos. Ensinou a prática da boa moral e realizou sinais antes nunca vistos para mostrar a justiça e a misericórdia do Pai. Mas percebendo que não poderia concluir seu ministério terreno, porque não foi aceito pela maioria da população da época, que o condenou à morte prematura, Jesus inseriu no contexto de sua doutrina a garantia de que haveria outro mediador à semelhança dele, o qual exerceria com autoridade inquestionável a função intercessora entre os céus e a terra, com o objetivo de preparar todas as coisas para que ele, Jesus, executasse em definitivo o juízo do Pai, pois é ele o primeiro e o último, que foi morto, mas ressuscitou e vive eternamente. São João, venerável apóstolo de Jesus, registrou as palavras do Divino Mestre a respeito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mais adiante confirma Jesus: aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Nosso Senhor conclui o tema dizendo: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviar-vô-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Ao se referir ao outro mediador entre Deus e os homens, Jesus o qualificou também como consolador, pois caberia ao escolhido para essa função confortar e amparar os verdadeiros cristãos. A vinda do outro Consolador teve seu cumprimento adiado até a ocasião em que nasceu a Santa Vó Rosa. E nela, Deus e Jesus depositaram a esperança e os dons necessários para que estivesse qualificada a receber a incumbência de ser o Espírito Consolador prometido, a mediadora entre Deus, Jesus e sua Igreja, a qual iria restaurar anos mais tarde. A Santa Vó Rosa preservou as virtudes divinas em seu coração e deu provas de um amor muito sincero a Deus e aos seus santos, desde a infância e ao longo de toda a vida. E quando chegou o momento adequado, porque ela provou também ser de absoluta confiança, Jesus se revelou a ela e restaurou seu tabernáculo na terra, formando novamente a Igreja Apostólica, para continuar sua obra de salvação. Surgia então novamente a pessoa do mediador, neste caso uma mulher honrada e santa, para conduzir com sabedoria e justiça o povo de Deus na terra. E ela aprendeu com Jesus e recebeu dele toda a autoridade para revelar a doutrina, recordar os ensinos dele e implantar uma disciplina justa, personalizando o viver dos sinceros e humildes. E quando a Santa Vó Rosa preferiu continuar seu ministério em espírito, porque assim teria maior mobilidade para executar as ordens de Jesus e do Pai, providenciou um substituto com as mesmas características e lealdade e confiabilidade. Outra vez surge a pessoa de um mediador, porque Jesus mostrou a ela quem poderia ser o sucessor de seus dons. E a escolha recaiu sobre o santo irmão Aldo, nosso santo primaz e supremo pastor, profeta que dirigiu e dirige com mão forte esta Igreja Apostólica em nome da Santa Vó Rosa, de Jesus e de Deus nosso Pai. Todas essas providências desenvolvidas por Jesus desde a época em que cumpriu sua missão terrena até os dias de hoje, provam a sabedoria e a prudência divina, aplicadas no sentido de preservar o real valor do sacrifício que ele fez para garantir a salvação dos sinceros e convertidos, que não só reconhecem esse valor, como também acreditam no poder do Divino Mestre para formar santos que o representem dignamente, executando as funções de mediadores. E foram necessárias essas medidas porque Jesus havia dito que o mundo não o veria mais,
Portanto, para que houvesse ligação perfeita entre os céus e a terra, necessário seria preparar alguém que pudesse executar a função intercessora, ensinando e revelando a vontade dele, Jesus, e do Pai, aos sinceros e humildes. Com isso, ficou garantida a possibilidade da aplicação do juízo divino, que está em andamento num processo seletivo, objetivando separar o joio do trigo. Quem puder crer assim, será bem-aventurado e feliz através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta, escolhido por Jesus e pelo Pai, que cumpre a nobre missão de proteger nossa alma como Supremo Pastor Apostólico. Estimados irmãos, não fiquem indecisos, alimentando dúvidas sobre este assunto. Aceitem o Consolador, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo como legítimos portadores da unção divina. Porque assim confessarás o nome de Jesus como Filho de Deus e eterno Salvador, reconhecendo nele o autor da vida, capaz de formar santos no meio do seu povo. A mensagem da Igreja Apostólica é um alerta aos indecisos que não se definiram ainda em optar pela verdade. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Esse é o indicativo de chamada para os que buscam a Deus e a Jesus em espírito e verdade. Esperamos que o Senhor, a Senhora e você, jovem, tomem uma decisão e resolva crer na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, que representam todo o poder salvador de Jesus nosso Senhor nesta Santa Igreja Apostólica. Que a graça de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do reino celestial estejam sobre seu viver, lhes dando ânimo, forças, amparo e fé para cumprir os seus dias nesta terra como filhos de Deus e o seu Espírito herdar o reino dos céus para todo sempre. Está aí, prezados irmãos e internautas, esta belíssima mensagem mostrando, irmãos, a função de um mediador. Como hoje nós vemos nos tempos presentes, como foi a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nós que o conhecemos, nós sentíamos, víamos nele esse poder, esta unção divina que resplandecia através do seu amor, o amor profundo, infinito, que era o amor de Deus que habitava no Santo Irmão Aldo e que habitou na Santa Vó Rosa. Então eles provaram serem perfeitos mediadores entre os céus e a terra, porque cumpriu-se na vida da Santa Vó Rosa a promessa de Jesus, quando ele disse que enviaria um outro Consolador, e que esse Consolador viria com todo o poder de Deus, para convencer do pecado, aplicar justiça e juízo. Então nós observamos, irmãos, Deus, através dos tempos, desde quando surgiu o pecado, porque aqui nós observamos 3 tempos
que mostra pecado, justiça e juízo. Então, este projeto de Deus, esta luta empenhada por Deus, pelo seu Divino Espírito, por Jesus, foi tudo por causa do pecado. Porque Deus criou o ser humano para ser dele, nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus, devido ao seu infinito amor, para fazer com que o homem retornasse para Ele, Ele foi enviando os seus profetas, os seus mediadores. Começando por Abraão, já vamos ir depois de Noé, depois os outros patriarcas, Isaac, Jacó, depois veio Moisés, para tirar um povo que era escravo numa terra. Então, Deus fez uma promessa, porque Deus queria formar uma nação santa, isto é, um povo santo, que voltasse novamente a ser a sua imagem e semelhança, conforme Ele criou. Mas não foi possível, irmãos, porque aquele povo saíram do Egito, foram para uma terra, mas lá eles continuaram escravos do pecado. Então foi necessário que Deus continuasse formando novos mediadores através de profetas sábios, que defendiam a Deus, a sua lei, amavam a lei de Deus e viviam esta lei, por isso mereciam serem estes mediadores, isto é, eles tinham o mérito de falar com Deus e transmitir ao povo o recado do Criador, conforme nós vemos que o profeta Moisés deixou mandamentos, isto é, leis, regras, mostrando, irmãos, que sem disciplina é impossível haver salvação. Então, os mandamentos que Deus ditou a Moisés são leis, são regras, que quando obedecidas, porque tem como base, está fundada ou fundamentada no amor de Deus. É por isso que Jesus resumiu esses mandamentos em 2. Porque só consegue obedecer lei, só consegue aceitar instrução aquele que tem amor no coração. Porque aquele que ama é humilde. E o humilde é inteligente o suficiente para ouvir e guardar no coração e assumir um propósito com Deus o Pai. Porque o humilde, quando ouve a mensagem dos céus, ele ouve olhando para dentro de si mesmo, o que ele precisa mudar, no que ele precisa melhorar. Então, foi por isso que Jesus prometeu o outro Consolador e deu-lhe todo este poder de convencimento, isto é, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas é por isso, irmãos, que esta autoridade, este poder do Consolador que Jesus prometeu, é sobre os humildes, porque os orgulhosos são impossíveis de serem convencidos, porque a pessoa orgulhosa não aceita correção, não aceita conselho, não aceita mudar de vida, mas preferem continuar na mesma. Então é por isso que a Santa Vó Rosa, com esta autoridade de convencer
o ser humano, o mundo, isto é, os humildes dos seus pecados. Porque alguém diz, mas o que é pecado? Pecado, irmãos, é falta, é transgressão. E alguém peca por quê? Quando que alguém fica no pecado? Quando não tem amor no coração. Porque a pessoa que ama é humilde. O amor, ele torna uma pessoa completa, santificada. É por isso que Jesus prometeu ao Consolador, que o Consolador viria com este poder de transformar um pecador em um santo, em uma pessoa pura, perfeita, ainda vivendo aqui nesta terra. Então Jesus prometeu, e a Santa Vó Rosa veio com esse poder supremo de dominar os corações humildes. E vai nos concedendo deste amor. E à medida que nós vamos aprendendo a amar mais, nós vamos nos purificando cada vez mais. Passamos a ter prazer na correção. Tudo que nós ouvimos na igreja, nós guardamos em nossa alma, em nosso coração e vamos colocando em prática. Então é por isso que falamos de santificação. Santificação é crescimento espiritual. Isto é, nós somos como um edifício em construção, que vamos sendo edificados até chegarmos à estatura de Cristo. E o Consolador tem esse poder, irmãos, de nos transformar perfeitos ainda vivendo nesta terra. E nós não podemos duvidar disto, irmãos. Porque nós já vemos a prova no corpo humano. Deus criou o corpo humano perfeitíssimo, irmãos. Os membros, um depende do outro, um não fala mal do outro. Então, um precisa do outro. Então, na parte espiritual é a mesma coisa. A Santa Vó Rosa vai nos colocando virtudes, tanto que uma criança quando nasce ela é perfeita, ela é imaculada, não tem defeito nenhum na sua alma. Ela é pura, ela é santa, ela é a semelhança de Deus, o nosso Pai. Então, irmãos, eu fiquei maravilhado. Há poucos dias, eu fui realizar um ofício. E antes eu fui conversar com o nosso irmão, que a sua esposa faleceu. Então eu perguntei para ele, irmão, conta alguma coisa das qualidades da sua esposa. O que o Senhor admirava mais nela? Então antes ele estava chorando, depois ele sorriu. Olhou para mim e disse, olha pastor, eu sempre admirei a minha esposa em tudo. Ela é completa. Então aquilo me deu uma alegria e eu pensei no momento, no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em tornar uma pessoa completa. Isto é, foi uma irmã que buscou consagração, sempre procurou trabalhar na igreja, era sempre atuante na limpeza da igreja, sempre estava presente. Porque aprendeu nessa igreja a amar. O que era o amor de Deus? Entregou-se nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E esses santos benditos a purificaram, tornando-a completa em tudo. A ponto do próprio esposo dar esse testemunho. Então, irmãos, sigam este santo caminho. Creiam, não duvidem. Tenham prazer nesta lei divina, porque é para o nosso bem, é para a nossa santificação, é para o nosso aprimoramento moral e espiritual, para nos tornarmos semelhantes, ou inteiramente semelhantes a Deus, o nosso Pai, a semelhança dos santos e anjos do reino dos céus.
Irmãos, agora nós vamos cantar o hino do inário de número 178, Súplica e Louvor. Agora todos os irmãos, queridos internautas, têm a sua oportunidade de fazerem suas orações. E lembrem-se que este mediador divino, que Jesus prometeu a Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo, veio com esse poder de enviar anjos santos em todos os lugares onde haja pessoas boas de coração, generosas, humildes, que amam a mensagem do reino dos céus, amam esta igreja, amam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque a Santa Vó Rosa mesmo prometeu que estaria no lar da casa de todo aquele que fosse fiel. Então, queridos internautas, creiam, pois os santos e anjos estão do seu lado, aí em sua casa. Podem pedir, suplicar. Entregue a sua vida nas mãos da Santa Vó Rosa. Peçam por este país, por este mundo, para que Deus tenha misericórdia. E vamos fazer a nossa parte, purificando-nos a cada vez mais, para que através de nós, do nosso testemunho, do nosso bom exemplo, Deus possa ter misericórdia desta humanidade e dar um alívio. Podem orar. Agora nós vamos cantar o hino do inário de número 175. Toda a nossa gratidão. Eu quero agradecer a todo o nosso povo, todos os nossos queridos internautas que nos acompanham nesta reunião. E convido-os que se coloquem em sentido de oração, que eu vou orar para encerrarmos a nossa reunião. Ó Santíssima, Poderosíssima, Bendita e querida Vó Rosa, nós te louvamos, te agradecemos, Santíssima de Deus amada, por esses momentos
em que passamos ouvindo a mensagem vinda diretamente do trono de Deus, tendo o endereço dos nossos corações. Nós estamos felizes e agradecidos à Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo, por este amor infinito que a Senhora tem por nós, pelos internautas, pelos sofredores, pelos bons e humildes de coração, pelos que neste momento estão entregando suas vidas nas mãos da Senhora e do Santo Irmão Aldo, porque muitos entenderam que antes andavam na mentira, porque não conheciam a verdade do reino dos céus, mas com esta mensagem de amor, passaram a entender quem é Jesus, ou quem foi Jesus, quem é o Consolador, quem é o santo profeta Irmão Aldo, como os santos, os anjos atuam na obra do reino dos céus aqui na terra. Então estes entenderam neste momento por esta mensagem e entregam as suas vidas na mão da Senhora Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e arrependidos clamam por perdão, por misericórdia, por uma oportunidade, que a Senhora Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo cuida deles, para que eles possam ser felizes e bem-aventurados em seu viver. Também suplico-te, Santa Vó Rosa, que a Senhora com o Santo Irmão Aldo abençoe essas pessoas cujos nomes estão nesta caixa de pedidos de oração. Que eles tenham a tua graça, Santa Vó Rosa, sejam alcançados pela Senhora e busquem a cada dia este mérito para estarem sempre limpos, puros diante da Senhora e do Santo Irmão Aldo. E recebam, ó queridos ouvintes, internautas, ó queridos irmãos, a bênção preciosa que está sendo distribuída neste momento pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Recebam a bênção destes santos benditos que são lhes concedidas em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, do seu Divino Espírito Santo, em nome de Jesus e de nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima. Amém. A paz do Senhor a todos. E até uma outra oportunidade.